Galera, é o seguinte, que o Xbox 360 foi um console muito bem utilizado, todo mundo já sabe, afinal ele pode ser considerado, ao menos em terras brasileiras, o videogame mais popular da sétima geração e, do ponto de vista dos desenvolvedores, o mais fácil de se programar também, considerando, é claro, que seu rival foi o PS3. Mas a sétima geração também foi aquele período em que a gente começava a querer encontrar as melhorias dos PCs nos jogos, já que o mercado nesse sentido estava recebendo bastante empenho das desenvolvedoras. Só que isso começou a acontecer depois de um determinado período, e não de imediato necessariamente. E calma, as diferenças entre as versões de PCs nos jogos sempre existiram e isso não é nenhuma novidade, mas o que eu quero dizer é que em determinado ponto da sétima geração isso começou a ser visado pelo público também, e diante dessa percepção, as desenvolvedoras começaram a implementar as diferenças visuais nas plataformas, se aproveitando do possível hardware mais forte que um possível PC tem, caso você investisse em uma boa máquina, é claro. Só que teve um período que foi a virada de chave para isso acontecer, e é muito fácil olhar para o ano de 2011 para a gente poder ver o que a gente está conversando na prática. Por exemplo, um título que chegou aos consoles pela primeira vez, tentando trazer um pouco dos recursos dos computadores, mas ainda assim com um mar de diferença entre as duas versões, foi Crysis 2. As responsabilidades do jogo incluíam a atuação da CryEngine 3, que foi otimizada para rodar nos consoles de mesa, uma iluminação global que era executada com técnicas rústicas, porém para o seu período foi inovadora, e o tom realista na direção de arte, que considerava a qualidade de texturas para poder dar vida a isso. O resultado não foi igual dos PCs, e por isso se via que uma competição estava sendo iniciada involuntariamente, já que os consoles tinham um PC como meta, mas ainda assim, com essa disputa sendo iniciada, a gente via que o padrão gráfico do jogo, mesmo em um videogame de mesa, era incrível. Mas os consoles naquela época sempre foram barrados principalmente pela resolução, e Crysis 2 precisou operar em Sub HD, correndo em 1152 por 720 pixels, enquanto nos PCs o padrão era de muito mais do que 1080p. E aí começam a entrar os títulos exclusivos da Microsoft, que não são nenhuma surpresa, mas gosto de relembrar de Forza Motorsport 4, porque ele, sabendo que só ia ser executado em 720p, traz um anti-serrilhamento incrível aumentado em 4 vezes e uma taxa de quadros por segundo em 60 fps. Algo impressionante, só que não parou por aí. Além de realizar tais feitos, o título conseguiu mostrar que dava conta de técnicas inovadoras e trouxe uma nomenclaturada como iluminação baseada em imagem, que, para tornar o aspecto dos carros ainda mais realistas e fazer com que eles conversassem bem com o cenário, a iluminação do ambiente era considerada na hora de iluminar cada aspecto do veículo em tempo real, sem recursos fakes para poder simular isso. Algo que mostra o que o fim da geração estava tentando fazer com essa disputa acirrada com os computadores, que nada mais era do que motivar esse cenário competitivo. Só que nem tudo são flores, e para se tentar equilibrar isso, houve um certo caminho de altos e baixos percorrido, e é isso que nós vamos conversar hoje. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos dar uma olhada em como o Xbox 360 entrou nessa briga e como ele se saiu. Primeiro precisamos expor os fatos. Apesar do ano de 2011 ter sido um período incrível para o Xbox 360 em nível de lançamento de títulos, precisamos lembrar que nem todos conseguiram se estabelecer no padrão de expectativa que o mercado estava obrigando a gente a ter, com tantos bons lançamentos. E é para esses jogos que a gente precisa olhar, porque alguns têm um peso inimaginável no que a gente quer dissertar aqui. O primeiro deles, que eu considero um caso bem leve, é Dragon Age 2, o RPG da BioWare. O game não foi ambicioso em muita coisa de fato, e os resultados que a gente vai discorrer conseguem mostrar bem isso, mas ele já vinha tentando mostrar que a sétima geração estava acabando quando apareceu nos PCs com o DirectX 11, que proporcionava novos recursos visuais. Já no 360, tudo era bem padrão, para não dizer limitado. Só que dá para perceber que uma das preocupações dos desenvolvedores para não deixar o game tão distinto da versão de PC em todos os aspectos técnicos era a resolução, o que o motivou a operar em 720p nativo com um anti-serrilhamento que, por sinal, precisa de créditos, porque a técnica conseguiu apresentar visuais bem limpos e consistentes, não tendo problemas na performance. O que inclusive foi um grande empecilho na demonstração do jogo e acabou preocupando muita gente, mas em sua build final ele se comporta bem com 30 quadros por segundo na maior parte do tempo.
Só que o modelo dos personagens era bem fraco, a qualidade das texturas seguia pelo mesmo ritmo e as sombras operavam sem filtro algum, as deixando trêmulas e com serrilhados que atrapalham os visuais. Então não, ao menos tecnicamente, mesmo sendo um game de 2011, quase fim da vida dos consoles de 7ª geração, Dragon Age 2 não impressiona e faz o mínimo para ser aceitável nos seus aspectos técnicos. Só que se tem um jogo que faz ele parecer ser um game incrível nesse sentido, é Duke Nukem Forever, lançado também no mesmo período, e eu explico o porquê. Dragon Age 2, independentemente de quaisquer avaliações de gameplay, narrativa ou algo do gênero, na sua parte técnica ainda precisava considerar que era um RPG, algo que demanda muito mais elementos do que outros gêneros, o que faz com que ele precise abrir mão de certos recursos, dependendo do motor gráfico utilizado. Então, algumas concessões a gente precisa considerar ao avaliar o game. Duke Nukem, por sua vez, não só tem problemas em tudo que citamos em Dragon Age 2, tipo as texturas, iluminação e o modelo dos personagens, como também traz mais defeitos na sua bagagem, algo que deixa o título contraditório, e isso vai ser explicado, mas vamos com calma. O jogo na verdade ficou em desenvolvimento durante um bom tempo, e seria o retorno do personagem, mas o estúdio responsável fechou e outro assumiu o comando, reunindo tudo que já estava pronto e tentou montar uma experiência do começo ao fim. Pelo menos essa é a impressão, a de tentativa. E o resultado? Bem, um jogo claramente inacabado. Aqui ele opera com 640p de resolução, sem anti-serrilhamento, o que dificulta muito mais e deixa as bordas sofríveis, e tem texturas com a qualidade de um jogo ruim do PlayStation 2 muitas vezes. E como se não fosse o bastante, ainda roda com a performance desbloqueada sem sincronia vertical para evitar os rasgos na tela em função disso. Ou seja, além de tudo, ainda não performava bem. Só que ele é contraditório por ser extremamente nostálgico, e para um fã da saga que esperou anos pelo projeto, no fim isso não tirou a sensação saudosista, só que infelizmente ele tinha tudo para ser muito melhor. Assim, deu para ter noção de que aqui, graficamente, temos dois jogos limitados tanto no PC como no Xbox 360, mas tem um caso que consegue mostrar o contrário pra gente, e eu quero que vocês confiram comigo. I've not come back here looking for a fight. That's a pity. One's certainly looking for you. Alice Madness Returns é a sequência de um título um tanto sombrio que recebeu o nome de American McGee's Alice. E para quem não conhece, os jogos se aproveitam do plano de fundo da história da Alice no País das Maravilhas, porém distorcem absolutamente tudo para um contexto extremamente maduro e bem macabro, diga-se de passagem. Só que o mais interessante é o que essa sequência faz na parte técnica que considera os feitos da versão de PC para o Xbox 360, que mesmo mais de uma década depois do seu lançamento continua impressionando. E a gente vai chegar lá. Mas antes, vamos pelo básico. De início já vale dizer que a resolução do jogo opera em 720p nativo, sem anti-serrilhamento e com uma performance bastante estável em 30 quadros por segundo com sincronia vertical. Então consistência e estabilidade é algo que vamos encontrar aqui sem sombra de dúvidas. Porém, isso não foi tudo. O título usa Unreal Engine 3, que estava extremamente popular na 7ª geração e era muito bem associada ao Xbox 360 por funcionar bem com seu hardware. Só que mesmo com tudo isso dito, uma preocupação que pode ter pairado na cabeça de vocês deve ter sido a respeito dos serrilhados, né? Já que o jogo não possui o anti-serrilhamento. Afinal, resolução era uma preocupação nesse período de fim de vida do Xbox 360 e a ausência de um anti-serrilhamento podia comprometer seriamente os visuais mesmo que o jogo se execute em 720p nativo, já que as TVs estavam vindo com cada vez mais resoluções e o console precisava se adaptar a isso de alguma forma. Só que o time de desenvolvimento foi extremamente inteligente para resolver a ausência do recurso e usou o motor gráfico em seu favor para isso. Alice Madness Returns tem uma direção de arte que tenta reproduzir o clima da narrativa do game. Então, existem momentos em que vamos encontrar visuais coloridos e com bastante contraste e outros que vamos ver uma pegada mais sombria. Só que um dos principais influenciadores para ajudar nisso foi a iluminação, que usa as sombras não apenas para o contraste com as cores, mas também para ajudar na profundidade e colaborar com os tons escuros que alguns ambientes demandam. Tudo isso, no fim, foi combinado para disfarçar essas arestas problemáticas com os serrilhados e parece ter dado bastante certo se considerarmos que não tem um anti-serrilhamento operando. E se o que foi dito parece interessante, te adianto que tem mais, porque é agora que a gente consegue ver os recursos únicos de Alice Madness Returns. Em 2011 tivemos a aplicação incisiva do Physics, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Os jogos que usavam o recurso tinham uma física muito aprimorada, e o título que popularizou isso nos PCs com o uso das placas da Nvidia foi Batman Arkham City, que graças a ele trouxe muitos outros elementos além dos tradicionais vistos no Xbox 360, tornando a versão de computadores bastante única até para os padrões atuais diante da sua versão remasterizada.
Mas, para nossa felicidade, Alice encontra um meio termo nesse sentido e exemplifica o que a gente vem tentando tratar desde o início desse vídeo. O Physics está aplicado no jogo e obviamente se encontra de forma muito mais ampla na versão de PC, e isso está associado à física dele de uma forma geral e à sua capacidade em lidar com elementos de partículas e alguns extras, porém que se relacionam com esses dois pontos principais. No entanto, o grande age na manga se encontra na física aplicada ao cabelo da personagem, que do meu ponto de vista particular é uma obra-prima. O cabelo dela por si só já tem uma representação surpreendente considerando o seu período, e ao compararmos com outros jogos, não vamos encontrar nada igual. Só que isso não é tudo, porque o Physics deixa a animação dele extremamente realista considerando o tipo de movimento que a personagem está realizando. E apesar de não encontrarmos o recurso aplicado de forma tão ampla no Xbox 360, o cabelo dela foi trazido com essa combinação de física e representação vinda dos PCs, fazendo com que nesse aspecto Alice Madness Returns seja único e não encontremos nenhum jogo do Xbox 360 que consiga fazer frente a ele. Mas claro, existem diversos outros personagens daquele período que conseguem fazer isso bem, embora ainda estejam abaixo desse título. Só que é interessante ver que na geração seguinte isso foi um recurso que foi drasticamente melhorado nos games, pontuando aqui, no fim do 360, o que já se preparava para a geração seguinte, e não só isso, mostrando como o console estava tentando se equilibrar cada vez mais com os recursos apresentados nos computadores. Só que eu quero saber de você, tem algum jogo que te impressione nesse sentido no Xbox 360? Não necessariamente sobre o cabelo dos personagens, mas a ponto de trazer algum recurso do PC pro console. Deixa aí que eu quero saber mais da sua experiência, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.